Galera, tudo bem? Olha, o assunto aqui hoje, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Os 100 anos de imigração judaica do leste europeu. Galera, vamos lá. Vocês que não sabem, primeiramente eu quero falar o seguinte: eu respeito todas as religiões, todas em geral, tá? Principalmente eu quero também que todo cidadão que vai ser apresentado nesse trabalho agora também respeite a minha convicção de acreditar, tá? Que corromper aí para a fé, que fé no hebraico, o verdadeiro significado de emuná é quem aceita o soberano criador e nunca mais sai daquela convicção. Doa que doer, pode morrer, mas segue ainda Yahweh. Então isso é emuná. Agora essa fé que está falando para ele é outra coisa, tá bom? Então, eu tenho emuná. Primeiramente, gente, eu quero dizer a vocês, a escritura, ela fala uma passagem o seguinte: que o homem que desrespeita os mandamentos do Criador, os primeiros mandamentos que está lá no livro de Êxodo, está escrito aqui em Êxodo 20. Cuidado com aquele que pratica o quê? As iniquidades. Quem pratica iniquidades, quem pratica impiedade e etc. Olha, a pessoa que larga Yahweh e vai após a outros deuses, isso já está praticando iniquidades, já é uma pessoa iníqua. Desde que você larga Yahweh e vá após a outros deuses, para quem não sabe, meus queridos, quando a escritura fala outros deuses, quer dizer outros nomes, porque as escrituras, o homem só veio a entender o que é o ser soberano, o criador dos céus e da terra, ou outras divindades, por não conseguir vê-los, através da introdução dos nomes. Você está entendendo? Quase ninguém vê as divindades. Ninguém sai por aí e de repente vê aí alguma coisa satânica ou qualquer coisa desse modo. Vamos ver. Então, por não ver, não tem como, você entendendo? Não tem como. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que algumas pessoas fizeram isso na história. Só que o Criador falou que essas pessoas que fazem isso vai sofrer. E não iria só sofrer, a escritura ainda fala que é para ter muito cuidado, porque a rebeldia dos pais passa para o filho, entendeu? Até a terceira e quarta geração. O que é isso? Então, por que algumas pessoas, o Criador veio a querer que fizesse a circuncidação de uma criança a partir dos 8 dias? Porque já sabia que o homem era errante. Poderia ter homem ali errante, tinha que receber essa purificação. Então a criança já nasce pecador, sim. Essas pessoas que falam que a criança não nasce pecador, nasce. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, eu não estou falando todas, mas a maioria das pessoas está em pecado tremendo perante o Criador. Então, galera, olha, qual é o povo que você acha que matou o Messias? Qual é o povo que vocês acham que mataram e calaram a maioria dos profetas? Qual religião que era? Quais religiões mais antigas? Nós temos a história, né, de sempre profeta aí em templos lá, falando bravamente verdade para líderes religiosos, né? O profeta Malaquias, ele pregava para quem que estava corrompendo? Será que era para a católica? Católica não existia. Ou era para o povo judeu, né? Ou era para o islamismo, o judaísmo, né? É mais perto disso aí, correto? Mas quem estava lá? Os judeus e fariseus, correto? Mas eu tenho certeza que os hebreus verdadeiros não estavam lá, porque durante várias guerras que os reinados veio colocando a soberania deles, eles fugiram e emigraram em outras regiões. Mas só que esses judeus é aqueles negros, tá? Aqueles da pele morena e etc. Meus queridos, eu quero dizer a você,
De repente você que é um judeu, preste atenção, você que é um judeu, ou até um israelita, que se diz um israelita verdadeiro, que é muito branquinho, etc., eu quero dizer que você não está errado, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, tá? Que a sua crença que você tem hoje, achando que a salvação veio para vocês, presta atenção, a salvação, meu querido, ela veio lá atrás, para um povo lá atrás, que homens maldosos roubaram deles, tá? Tá bom? A salvação na época era para os negros humilhados, que sempre estavam lá na escravidão. Grupos maldosos, durante as guerras de tomar à força território, etc., foram impondo isso à força, com matança, respeitando a coisa perfeita do Eterno. Essas passagens onde você vê matança, homem falando que está com o Criador e fazendo essa matança, não, isso aí não tem nada a ver com o Criador. Isso aí foram homens que subiram no poder, falando que o Criador estava concordando com aquilo e pegando território e massacrando inocentes à força, tá? Então, olha só, a partir do momento que eles fizeram isso, a humanidade foi se corrompendo, foi passando de geração em geração a maldade para os filhos. Você tá entendendo? Então, olha só, é bonito ter uma fé tremenda. Eu estava lendo aqui esse livro, olha só, gente, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu estava lendo aqui um livro, que é esse livro aqui, ó. Os 100 anos de imigração judaica. Ô, gente, não tem povo que sofreu mais que esse povo, não tem. Mas não é porque esse povo sofreu, tá? Mas quando fala assim... Mas quando fala imigração judaica, presta atenção. Quando fala do povo judeu sofreu, é um povo, como se fosse um brasileiro, sofreu. O que fizeram com esses Yahudins nessa época aqui, até antes de 1940, 39, durante as perseguições, grupos de Procon que reuniu sempre, enquanto estava lá em Israel, passou a imigração para outros países, foram maltratados do mesmo jeito. Eu vi aqui durante a história que eles tentaram se reerguer com trabalhos, passando as piores humilhações, vivendo em situações precárias, né? Igual os pessoal da África viviam, eles viveram isso, né? Chegaram a ter nada, mas só que eu acho bonito uma coisa, vocês seguirem em conjunto, né? Vocês se reuniam, né? Estendiam a mão com o outro, tinha família mesmo, né? Coisa que os brasileiros e outras pessoas não têm, né? Vocês se uniram, vocês se reuniam, comprava tudo junto, plantava junto, fazia as coisas pensando no teu próximo, né? Pensando sempre no outro Yahudim que estava com vocês. Ponto. Mas o foco da história aqui, meu querido, o foco da história que eu tenho para vocês é o seguinte, que mesmo vocês fazendo isso, eu quero dizer para vocês que a salvação não veio na época para vocês, tá? Antepassados seus lá atrás que roubaram, passaram a falsa identidade que eram para vocês. Não estou dizendo que hoje vocês têm direito, não é isso. Eu só estou dizendo que a pele branquinha não tem nada a ver com a pele dos verdadeiros hebreus, negros. Os verdadeiros egípcios também, que eram negros. Os verdadeiros egípcios eram negros, a história fala isso. Os africanos, negros. Os hebreus, negros. Quem lê livros antigos, a região da Austrália, na região asiática, você vai lá hoje lá, todos brancos igual leite. Aí você vê lá que quando chegou as primeiras embarcações lá, quem vivia lá? Os aborígenes. Os aborígenes eram índios, tá? E cidadãos lá, negros. E você vê lá só brancos, tá? Então você vê que a maioria das regiões hoje que tem pessoas brancas morando eram negros. Negros mesmo, tá? Então foi roubado essa identidade. Há muitas pessoas estão perguntando, poxa, mas aonde o irmão Cleiton quer chegar? Vamos lá. Meus queridos,
O sangue hoje se misturou. O Criador fez uma geração limpa? Fez. Ele fez. Olha aqui, meus queridos, não sei se você sabia disso, mas eu quero te falar uma coisa. Olha, nunca existiu sangue vermelho, tá? Nunca existiu. O sangue limpo original que levava a pessoa a viver muito, aqueles 200, 300 anos, ele era azul. O sangue azul é só quando não há nenhum tipo de produto químico que leva a acidez, etc., na corrente sanguínea. A partir do momento que o sangue tem acesso a esse vínculo, ele muda de cor. Ele veio mudando de cor por causa disso. Você está entendendo? E quando ele muda de cor, as células, quando tem contato com isso, o sangue é o primeiro que identifica, que mostra quando as células estão contaminadas. É o sangue ficando vermelho. O sangue ficando vermelho, você já sabe. Todo o sangue. E quando ela está contaminada demais da conta, não é nem um vermelho claro, ele já passa por um vermelho escuro. Está mais contaminado ainda. Tá? Então, olha, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os alimentos hoje já estão contaminados. Refrigerantes. Então, temos tudo hoje já contaminado. Tudo. Tudo está contaminado, né? Contaminação para todo lado, não adianta fugir do sistema. É por isso que o sangue, a maioria que você vê do ser humano é vermelho, porque os alimentos já estão, que nós comemos, já não são os naturais que era para ser naturais. E se misturou. As pessoas passaram a casar com outras culturas, sendo que o Criador falou que não era para casar, era para viver ali certinho, tá? Para continuar indo o sangue limpo. Repara que você vê que os primeiros hebreus, o sangue universal é o O negativo. É o mesmo sangue lá da antiguidade, o O negativo. Pode ver que o O negativo, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de sangue, ele salva vidas, né? Ele salva, mas não é qualquer tipo de sangue que é compatível, né? Agora, o O negativo pode. E é o mesmo sangue do leão, tá? O animal, o leão mesmo, se você não sabe, é o mesmo sangue, o O negativo. E o O negativo era encontrado só em povos negros. Se você tem um sangue O negativo, pesquise os seus antepassados, que vai chegar na origem de alguém muito negro. Pesquise. Pesquise para você ver, você vai entender do que eu estou falando, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando. Então, meus queridos, eu quero ver o seguinte: a escritura, o verdadeiro povo, ele tinha que agir com humildade, em primeiro lugar. A gente vê profetas que morreram. Os profetas que mais foi usado pelo soberano nunca teve nada e sempre foi perseguido por reis, sempre foi perseguido por matança, por líderes religiosos, e quase ninguém prega acima desses profetas, em cima desses profetas. Não. As igrejas pregam em cima de outras coisas. Rei Salomão, Davi. Aí, quando alguém usado pelo Criador, vai lá citar aquele povo que teve alguma riqueza, alguma coisa. Mas os humildes que morreram ali pregando o evangelho sem se enriquecer, é só quando tem um versículo lá que dá respaldo em alguma coisa desse. Mas se um culto é 40 minutos, ele vai pregar 35 minutos sobre aonde está a prosperidade, que vai mudar a sua vida, e só 3 minutos no máximo de um único versículo que fala para você abrir mão de alguma coisa. E quase todos os versículos se fala pouco daquele que você abre mão para ajudar pobre, etc. Por mais que uma passagem de 4 folhas esteja falando inteiro sobre o assunto, ele nunca vai falar sobre o assunto. Senão você vai entender que a convicção maior é ajudar os necessitados, mas não pode. Não pode falar em pobreza, tá? Parece que virou um sistema. E você vê que o mundo judaico é diferente. O mundo judaico é diferente. Você vê que eles podem estar passando um aperto, eles passaram aperto, passaram. Mas quando eles erram, eles só procuram ajudar os dele, tá? Só ajudar as parentelas dele. As únicas pessoas que não vão ajudar que não sejam parentelas deles, se você se converter ao judaísmo. Se você se converter ao judaísmo, vão te dar uma força danada. É igual os japoneses. Repara os japoneses. Os japoneses, quando chegam aqui no Brasil, os parentes dele rapidinho arrumam uma lanchonete para eles, dão um apoio. Quem não tem um equipamento todinho empresta, tal, rapidinho você vê um restaurante japonês. O japonês pode chegar um parente dele sem nada, e rapidinho eles ajudam. Mas só que nós brasileiros não aprendemos a fazer isso. É cada um por si. Você tem uma família, não tem aquela união, igual o povo judaico, tá? Então eu estou falando o seguinte:
Como que eu misturo esse fato com o fato religioso? Vamos voltar agora ao fato religioso. Meus queridos, igual eu falo, não estou discriminando o ser judeu. Eu só estou falando que a cultura antiga, desse modelo que tem aí do judaísmo, não são os verdadeiros que tinham da promessa. O Criador não tem esse modelo para ele. Não é esse o modelo. Que essas pessoas hoje, essa linhagem de judeus que tem hoje, é de uma linhagem de grupos antigos lá no passado, que roubou a verdadeira identidade do verdadeiro povo judeu, que era um povo negro. Tá? Somente isso. É isso que eu estou falando. Porque quase todos os tempos judeus que você vê mais povo branco. É difícil você ver um judeu negro. É difícil. Vai lá na igreja dos adventistas dos últimos dias e vê quantos negros você vai encontrar lá. Quase nada, né? Quase nada. Você vê mais branco. Vai na loja de um testemunho de Jeová, a cada 50 irmãos lá você vê um negro. Olhe lá ainda quando vê. Repare quando você vê uma turma evangelizando na rua, de um grupo de testemunho de Jeová, e repara, você vê quantos negros, quantas morenas que você vê. São poucos, tá? Porque isso já era uma tradição antiga, tá? Já era uma cultura antiga. Mas os adventistas e o povo judaico é pior. É pior. Você quase não vê negros. E se os verdadeiros hebreus eram todos negros, tinha que ter mais negro e menos branco. É porque os brancos tomaram conta da verdadeira cultura negra, tá? Eu não estou defendendo negro, tem muitos negros aí que tem sangue branco também, estou falando também lá de pele, estou explicando como que a identidade se inverteu. Então, meus queridos, olha só, primeiramente, eu respeito e tenho muita simpatia pelo judaísmo, tenho sim, porque é um povo que sofreu muito, mas para mim é o povo que mais sofreu pelo que eu li, sofreu muito. Sofreu perseguição, sofreu bullying, tem passagem que filhas de vários yahudins foi estrupada, nenhum pai quer passar por isso. Saiu de um país para outro, parentes levando, juntando dinheiro de onde eles estão, de um lugar para outro, para buscar mais parentes, e uns começavam seus negócios e chegava um certo tempo era confiscado. Que chegou nas ditaduras. Os yahudins no começo não tinham direito a nada, algumas coisas eram limitadas, não podia, e quando tinha acesso a algum país que podia fazer algumas coisas, era restrito em algumas coisas e tinha mesmo assim pouco acesso, né? As primeiras faculdades para se formar tinha uma limitação de vaga muitíssimo curta, as vagas eram poucas, né? Outras coisas em áreas, alguns cargos lá, eles não podiam nem participar, eram negados a eles. Então a gente vê que o judaísmo cresceu, né? Para que em vários países onde eles emigraram, depois de muitos anos, mesmo eles chegando lá, eles não podiam também espalhar o judaísmo, porque você vê que o catolicismo estava corrompido em quase todos os países, né? Então o judaísmo nunca se deu bem com o catolicismo. E nós vemos que teve várias cruzadas em vários tempos diferentes. Só que nessas cruzadas, meus queridos, nessas cruzadas que houve, nós vemos que a maioria das guerras que havia contra a população, contra o judaísmo, a maioria dos cabeças manifestantes eram padres. Se alguém duvida, pode vir aqui, ó, e consultar esses livros aqui, que tá a época, o nome tá dos mortos, tudo detalhado. Esse livro aqui não adianta aí igreja católica, padre falar que é mentira, que tá documentado. Está documentado o nome, a época, que a pessoa pode ir no Google depois, ou buscar em qualquer outro livro, vai achar e vai ver que está falando a verdade, que eu pesquiso e eu estou vendo que é verdade, tá? Outros livros também confirmam. Então, antes de você falar que isso é abobrinha, que é mentira, então não venha tampar o sol com a peneira não, ou tampar com lona a verdade, porque a verdade é assim, eu falo, tanto faz para um, faz para o outro, eu tenho que falar que é verdade, entendeu? O povo que mais sofreu foi o judaísmo, sim. O povo que continua sofrendo em alguns países que é meio perseguido, sim. Mas falar que eles são aquele povo que viveu lá do começo, não. Nunca posso falar que eles são eles. Não são da linhagem.
Eles podem ter sangue hoje, pode ter um escolhido, ou um que vai chegar para salvação no meio daquele povo ali, porque o sangue se misturou hoje, não tem como você ver, por cotonalidade de pedra, mas que a salvação na época, os verdadeiros hebreus eram todos negros, que tinha que ter mais negro do que branco, não mais branco do que negro, ou quase nenhum negro, quase não vejo judeu negro, é meio estranho. Isso que eu estou colocando aqui em pauta, tá bom? Então, olha só, a gente vê durante as cruzadas que tem vários padres que começaram, que mataram os judeus mesmo. E tem grupos também onde judeus também começaram, porque não gostavam do catolicismo. A gente vê aqui na história que esse livro narra com muito detalhe e eu vejo estranho que alguns templos judaicos, tá? Alguns templos judaicos, eu fico triste o seguinte, que a maioria dos templos judaicos ele tem umas coisas parecidas com a maçonaria. Eu vou mostrar para vocês. Aqui é um templo judaico. Tá vendo aqui? Aqui é um templo judaico. Algumas datações, eles gostam de guardar algumas antiguidades antigas, fazendo gravações hebraicas em algumas paredes, igual que você vê aqui, porque esse templo aqui é um templo antigo. Mas só que esse templo é aqui no Brasil. Tá vendo? Bonito, ó, as mulheres sempre sentavam de um lado, os homens do outro. Aqui tem um rabino aqui pregando, evangelizando, mas o chão sempre tá aí, ó, o mesmo modelo do chão maçônico e etc. Então, é bonito a gente ver hoje, entendeu? Os Yahudins, olha, tá vendo? Alegre, né? Hoje alegre, assim, repara, você não vê nenhum negro. Olha quantos judeus negros você consegue ver? Nenhum, né? Nenhum. Nenhum. Eu posso estar aqui passando por muito, né? Você pode passar aqui, ó. Olha aí, ó. Eu vou mostrar para vocês de perto. Olha aqui. Quantas mulheres negras você vê lá? Vocês conseguem ver quantos negros aí? Eu posso passar inteiro, tá? Esse templo aqui, repara bem, esse templo, olha aqui, ó. Olha o triângulo aí com a bolinha no meio. Olha aqui, mais um triângulo aqui com a bolinha no meio. Outro triângulo com a bolinha no meio. Tá? Então você vê que há coisas duvidosas, cara. Entendeu? Coisas duvidosas. Aí você vê as estrelas, né? Que é os triângulos invertidos, que já falou quando começou, né? Mais Yahudins aqui, ó, com nenhum negro. Eu acho só pegar esse livro inteiro, eu acho que eu não vejo nenhum negro. Mas o assunto não é esse, tá? Aqui nós vamos ler aqui, olha só, vamos lá. Olha, o Palha era a região da Europa do Leste, criado pelo Império Russo no final do século XX, onde os judeus tinham permissão para viver e trabalhar. No entanto, os judeus viviam numa aparente liberdade e em condições muito difíceis. Estima-se que 1/3, ou seja, 2 milhões de pessoas emigraram para o final do século XIX e o começo do século XX. Então nós estamos vendo que era uma situação precária, né? Muito precária. Isso aqui já está falando na Rússia, né? Na Rússia. Agora aqui, ó, já está falando sobre o programa, entendeu? O programa daqui de Kishinev, da Moldávia. Então o programa, gente, são grupos de pessoas que eram contra os judeus, que massacrava eles. Então tá falando, mostrando aqui, olha, situações precárias. Por isso que eu falo, muitos sofreram. Mas para quem que vocês, Yahudins, morreram sofrendo, né? Morreram tanto sofreram tanto pensando. Sabe para quem que vocês tinham que pegar e cobrar disso? Dos seus antepassados. Olha a vida que vocês levaram. Por causa dos erros dos seus antepassados. O Messias disse, raça de víboras, né? Raça de víboras, vocês não herdarão o reino do céu, nem a sua descendência. Então, olha, nós estamos falando de pessoas que, olha só, você vê aqui, pessoa que se formou à força, com dedicação, em locais aqui terríveis, né? Foram buscando, depois foram entrando na sociedade, ó, mercado em Varsóvia. Então, ó, aí teve programa na Lituânia, quer dizer, ó, teve perseguição neles também na Lituânia, né? Foram confiscados vários bens, né? A gente vê aí que tem alguns, tinha até aquela sinagoga
É uma sinagoga de madeira de Gesiori, na Polônia. Então você vê que aqui, ó, o mais importante, meus queridos, nesse trabalho, que eu quero mostrar para vocês verem, que lá na Rússia tem como é que é? Deixa eu ver aqui onde fica mesmo aqui. Lituânia. Ó, na Lituânia tem um lugar chamado Bessarábia. Esse lugar chamado Bessarábia, tem um lugar lá em Sicarão, antiga cidade de Bessarábia. Sicarão hoje é chamado de Shokiriani. Acho que é isso mesmo. Vou colocar bem pertinho para vocês verem. Ó. É Shokiriani. Então, Shokiriani, você vê aqui, tem um cemitério lá, que é o cemitério judaico de Sicarão, que é um lugar chamado Sicarão. Então, hoje é totalmente abandonado. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte: o que vocês conseguem ver de bem comum nesse cemitério? Aqui, ó, eu vou abrir o zoom, vou ver se aqui, pronto. Vamos abrir esse zoom, pronto. Aí, aqui, meus queridos, ó, onde tá meu dedo? Tá vendo aqui? Vê que tem alguns lugares que era tudo formado em triângulos, pirâmides, olha aqui, com as bolinhas aqui arredondadas nos 4 cantos. Olha, quase todos os túmulos tinham, ó. Aqui você vê uma aqui, 2 aqui, 3 aqui, e aqui, tá vendo? Aqui tudo escrito em hebraico, tá vendo aqui? Escrito em hebraico, mesmo fora de Al-Shuru, de Israel. Depois nós vamos entrar até na parte de Al-Shuru, tá? Porque que a própria nação não chama o nome da sua cidade, que é santo, um nome santo, pelo próprio nome santo. Eles aceitam um nome colocado pela ONU. Então você vê aqui, meus queridos, que até o sumo ali levava a pirâmide. Então quer dizer que isso aí já era uma cultura antiga, já foi passado para eles uma cultura antiga. E hoje nós estamos vendo que as pirâmides, que tem esses desenhos, vieram de uma coisa que era prerrogativa de coisas pagãs, né? Meio estranho. Mas, a não ser que eles estão escondendo alguma coisa. Aqui, ó, esse barão aqui, ó, nós vamos falar aqui. Eu não vou nem colocar aqui muito aqui não, que eu já estudei sobre esse homem. Esse aqui foi, tá vendo esse barão aqui, ó? Barão Richt. Esse barão Richt, tá vendo aqui? Vamos lá. Barão Richt, ele foi um judeu. Ele, como é que eu posso dizer? Ele foi um dos maiores ajudadores do povo judaico. Por quê? Ele foi um camarada que ajudou tremendamente em negociações com o governo de hospedagem ao povo judaico, entendeu? Esse povo aqui que foi expulso, igual estão falando, que eles não tinham, nessa época se conversava que não tinham cidade natal, que eles moravam num lugar que teve as guerras, foram expulsos, etc, ficaram para lá para cá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou brasileiro e você é brasileiro. Aí tem uma guerra da Bolívia, a Bolívia espanta todos os brasileiros aqui, guerreiro expulsa, a maioria foge para outros países para não morrer. Aí você vê que todo brasileiro, se aparecesse depois de volta, era morto. Então a maioria tentaram a vida em outros lugares. Tinha descendência judaica, mas já não estava mais lá. Então foi se mudando com o tempo, e a região de onde as pessoas vieram acabou mudando também a cultura e os nomes. Então depois, quando eles tentaram voltar, estava aquela briga. Os 2 lugares tinham direito à mesma nação. Só que aqui o que acontece? Aconteceu isso, e eles estavam querendo se recolocar em algum país, e foi difícil. Então esse barão começou a ajudar muito tudo. Esse cara aqui ajudou a trazer muita gente para o Brasil, tá? Ele ajudou muito. Nós tivemos uma colônia, meus queridos, uma colônia, se eu não me engano é Filipos, entendeu? Não sei se eu acho algum nome aqui, Filipos, que eu acho que é Filipos mesmo. Em Filipos,
Acho que é Filipos mesmo. Deve ser Philipson, fica no Rio Grande do Sul. Então, gente, ele ajudou muito. Então, teve as colônias que o governo começou a ajudar. Então, ele conseguiu uma parceria na época com o governo, onde o governo pegou terras, hectares e hectares de terras que estavam preservadas pela União. Eram até terras que não pertenciam nem ao governo, tá? Isso aí, mas aí é outro assunto. Mas, né, você sabe que a maioria das terras impostas pelo governo foi tomada à força de índios, tá? Prova disso que durante a construção do asfalto lá da Transamazônica, que ia ser uma rodovia, falaram que ia ser uma rodovia para passar as carretas, para deslocar melhor as madeiras, grãos e etc. E você vê que uma das primeiras rodovias lá nunca foi asfaltada. E tem outras novas aí que faz rapidinho, em pouco tempo, e já são tacadas ali asfalto. E lá está até hoje. Então a construção da rodovia foi só para massacrar aqueles índios que estavam na região do Xingu ali, para ter acesso a hectares de terra, expulsaram a maioria dos índios, cercaram e colocou agora que aquela terra tudo pertence à União, né? É assim que faz, tá? Você que não estuda história direito, tá? Defende assim o Brasil muito igual vocês pensam, não, porque se vocês lerem bem a fundo, você vai ver que no passado alguns grupos de pessoas foram o que mais matou no Brasil e no mundo, e a desculpa foi que é para progresso. Tá? Progresso com matança, pode dizer coisa? Eu posso até morrer hoje, mas eu acho que progresso tinha que ser limpo. Tinha que ser limpo. E não ir à força, com massacre à força, né? E as pessoas que tentaram impedir isso, a maioria foram mortos, e quem não foram mortos teve que entrar num acordo e parar. Porque senão ele era punido à força, né? Rápido, com morte. Então você vê que quando chegou no Rio Grande do Sul e em outros lugares do Brasil, teve isso. Só que é o seguinte, eles tiveram, meus queridos, ajuda, e não foi um lote, não. Hoje o governo não dá nem um lote pra gente, um pobre. Eles ajudou o povo judeu em crédito para dar de 5 arqueiros de terra, de 3 a 5 arqueiros de terra. Deram isso para eles e mais um pequeno crédito para poder comprar ali ou carroça ou grãos e etc. Tá? E eles podiam pagar esses equipamentos em 20 ou 30 anos. Vocês podem ficar chocados, mas é verdade, gente. Pode ficar chocado, mas isso é verdade. Você vê hoje a cultura gaúcha lá, a maioria dos barões gaúchos das regiões de lá ricos são judeus, é porque são os que mais ajudaram. Foram ajudados muito. E tem gente que já vivia na região gaúcha que era pobre, que até hoje talvez 10 anos os judeus vêm para cá, até hoje talvez não tenham terreno, né? Como que você não vai começar uma situação boa se você não tiver uma boa terra para plantar? Qualquer um, gente, só se for uma pessoa que não pensa. Se você ganhar hoje 5 arqueiros de terra e uma ajuda em custo em dinheiro para você plantar e começar a sua vida, poxa, você não vai depender de pagar água, você vai fazer um bom poço. Você vai pagar aí um trator e fazer um grande lago também. Você pode colocar a criação de peixe, perder uma nascente também, criar peixe, você pode soltar galinha e fora, plantar milho, plantar isso, aquilo e começar a vender. Qualquer um vai começar a melhorar de vida. Qualquer um, só se a pessoa não pensar. Aí é fácil. É muito fácil, mas por que o governo não fez isso também com os povos daqui? É porque tinha influência externa. Com certeza, tinha influência externa. Mas vamos continuar falando, né? Vamos continuar falando. Aí, meus queridos, a maioria foram colonizando o Rio Grande do Sul, depois passou para Sorocaba. Aí
Aí até que eles começaram a plantar de tal forma no Brasil e a crescer, começaram a ajudar outras pessoas de fora a vir para o Brasil. Porque em alguns países ainda eles não tinham direito, mas eles viram que no Brasil não era imposto tal direito, né? Eles podiam estudar nos colégios, eles podiam comprar, se formar, né? Podia até mesmo, depois passou a ter acesso de poder ensinar a sua religião no Brasil. Aí eles vieram a construir os primeiros templos e essas coisas assim. Coisa que nos outros países onde eles estavam não tinha direito ainda, tá? Não tinha direito ainda. Por não ter esse direito que veio isso tudo acontecer. Então, você vê que era difícil. Porque no Brasil tornou-se a pátria dos imigrantes, perseguidos e expulsos dos países onde nasceram, né? Encantado com o calor do povo do Brasil, né? Você vê aqui, com as coisas maravilhosas do Brasil, então adeus Europa do Leste. E, para que vai ficar na Europa do Leste se foi só perseguido? Aí eles começaram a fazer suas colônias, né? Começaram. A Revolução Russa tomou conta do Brasil, né? Veio vindo, então aí os outros imigrantes que veio vindo para cá também, né? Aí tem as primeiras famílias, vou continuar mostrando para vocês verem, né? Depois veio também imigrantes do Marrocos e da Bessarabia, cristãos novos ou ortodoxos, liberais também, russos, lituanos, aqui está falando a coleção completa. Tchecos, húngaros, libaneses, romenos, letões, iugoslavos, gregos, egípcios, alemães, austríacos, iraneses, judeus perseguidos por motivos religiosos, judeus que viviam na miséria, judeus perseguidos apenas por serem judeus, refugiados da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes do Holocausto, todos encontraram o Brasil um lar, um país, um porto seguro para criar seus filhos e reconstruir suas vidas. Você entendendo? Então a maioria dos judeus saíram daquela miséria e vieram para cá. Você entendendo? Então eles viram que aqui estava bom, porque a moeda lá fora estava mais valorizada. Eles passaram, o que eles fizeram? Ganhamos dinheiro aqui e convertemos depois na moeda de lá. Né? Vamos pôr, você tem R$1.000 aqui, vai valer mais que o dobro lá, porque a moeda de lá é bem mais valorizada que aqui. Lá dentro de Jerusalém é bem mais valorizada. Então passaram a ter suas fábricas. A maioria dessas pessoas que trabalham aqui é porque aqui há muito imposto. O imposto aqui é gigantesco. Então para você ganhar dinheiro, nossa, você vendo? Então quando você tem alguma coisa que gera muito dinheiro, você aplicar num lugar que não tem pouco imposto, você compra a coisa lá muito mais barato, né? Num preço muito melhor. É a mesma coisa que você sair com dinheiro aqui e ir para a África. Se você chegar na África lá hoje com R$10.000, você é rico. Você tá entendendo? Você é um cara muito rico. Porque lá a moeda é quase precária. Tem outras regiões aí que tem gente que trabalha aí que um salário mínimo é R$30, R$40 por mês. E não acha ainda trabalho. E aqui vocês costumam ganhar isso num dia e a pessoa desvaloriza, né? Mas o juro leva tanta coisa que quase era por elas. Então, meus queridos, você vê que nós vemos aí, aqui nós temos aqui uma oração no navio a caminho do Brasil, um arquivo antigo. Aqui mais um outro grupo aqui, vindo para o Brasil. Tá vendo? Um grupo antigo, repara, você vê uma outra família judaica também vindo para o Brasil. Tá vendo aqui? Olha aí. Aqui nós vemos aqui, um cemitério no Rio Grande do Sul. Olha aqui. Só com túmulos de judeus, um cemitério judaico. Essa foto foi tirada no ano 2000. É uma seva no Rio Grande do Sul. Aqui, em 1920, teve um início ao Centro Israelita do Pará. Olha, eles colocaram um templo, tá vendo? No Brasil não foram impedidos de construir um templo, tá vendo? Eles construíram um templo judaico no Ceará. Né? Então você vê que é o primeiro templo construído aí no Ceará, não, no Paraná, tá? Então no Paraná, na Polônia, um dos mais importantes centros de estudo do leste europeu, formado em 2009, é esse aqui, esse lugar aqui, para quem não sabe, tá vendo?
que você tá vendo aqui. Aqui na região hoje, aqui, ó, você vê aqui, ó, essa região que você tá vendo aqui, meus queridos, tá vendo essas fotos aqui que você tá vendo aqui antiga aqui? Isso aqui é lá em Lublin, na Polônia, por volta do ano 1930. Antes do Holocausto e da destruição de Yeshiva lá no Shakmel pelos nazistas. Então você vê como que era, né? Era uma religião bonita, depois teve aquela guerra, tudinho, tá? Aqui, ó, isso aqui é um cemitério hoje abandonado também, tá? Faz parte daquele mesmo cemitério que eu te mostrei para vocês lá atrás. Olha aí pra vocês verem. Que tá com mato puro e etc. Mas algumas pessoas ainda vão ainda pra ver isso tudo. Olha, é uma sinagoga. Vou te mostrar uma sinagoga aqui. Isso aqui já lá em Praga, que eles falam. República Tcheca. Vou te mostrar aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Esse aqui é um templo judaico lá em Praga. Estranho, né? Ó, pirâmide. Você vê a pirâmide aí, né? Então, aqui é uma sinagoga antiga. É uma sinagoga também aqui, ó, lá na Ucrânia. Isso aqui, só que daqui foi reconstruído após a queda do comunismo. Nós temos uma aqui, gente, a sinagoga de Marino Rocha em Moscou, na Rússia, reconstruída após a queda também do comunismo. Esse aqui já é lá em Moscou. Esse aqui na Cracóvia, tá vendo? O mesmo triângulo com algo no meio, ó. Olha, pirâmide do olho que tudo vê, ó. O mesmo formato que tem na Universal. Então você vê que são tudo parecidos. São tudo um nome que começa com M aí, né? Então vocês sabem, quem sabe do que eu tô falando, né? Então, as primeiras migrações, ó, quem sabe aqui tem um livro antigo, foi a maior migração no Brasil, tá vendo? Esse navio aqui é o famoso navio Almazora, né? Que trazia os emigrantes do leste europeu para o Brasil, né? Era um grande navio, Amazora. Aqui, eles tinham até um time de futebol que eles tinham feito um tempo atrás, tá vendo? Montaram com a mesma camisa do massacre na época de Hitler, né? Dos uniformes. Deve ser para mostrar, né? Repare quantos negros que você vê. Nenhum, né? Por enquanto, nesse livro inteiro, da maioria dos registros antigos, eu não vi nenhum negro, né? Isso aqui é no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aqui em 1930, né? 1930 e você ainda não vi. De repente eu posso terminar esse livro e ver ainda algum negro, né? Isso aqui são cartões postais antigos. Vamos mostrar uma outra família aqui, mais de mulheres, né? Isso aqui já gente, olha, é um acampamento. Isso aqui é os jovens imigrantes que participaram de atividades sociais no acampamento de Pará em 1954, tá bom? Então você vê aí só mulheres, umas mulheres aí, um rapaz no canto, mas eu vejo aí também umas mulheres brancas. Então isso aqui é um acervo, um dos primeiros colégios que começou a estudar, tá? É uma aula na escola Talmud de Torá, né? É um acervo antigo, como que era as aulas, tá vendo? Então você vê aí as primeiras barracas começaram a vender esse mascate, ó. Aqui nós vemos uma família, entendeu? Trabalhando como vendedor. Aí vocês vão entender por que o Silvio Santos fala que começou como vendedor, porque já era costume de algumas pessoas tentarem, é igual os nigerianos estão fazendo hoje aí, ó. Africanos, nigerianos estão vindo para cá. Aqui nós vemos aqui, ó, a Sociedade Brasileira de Beneficência ESRA, fundada em 1916, ó. Então, nós vamos vendo aí, ó. Aqui é uma colônia aqui no Rio Grande do Sul, muito antiga. De repente alguém pode até reconhecer alguém aí, tá vendo? Essa aqui é na cidade de Franca, em São Paulo. Essa de baixo aqui, ó. Ó, essa aqui é de cima é Rio Grande do Sul. Tá vendo? Rio Grande do Sul. A de cá já tá vendo? Aqui já é na Franca, São Paulo. Ó, duas famílias inteiras, duas colônias. Essa aqui é uma colônia, um povo inteiro, tá? Numa região do Brasil, outros aqui numa região do Brasil, tá? Aí eles montaram uma cooperativa de crédito, tá? Aqui, ó, 1928. Era o principal objetivo, era proporcionar, tá vendo? Aos associados a maioria de imigrantes pela chegada
entendeu? Dos judeus ao Brasil nos empréstimos com juros mínimos, né? Mas encerrou atividade nos anos 70. Então, eles fizeram só mais, entendeu? Juro, eles queriam pegar aquele dinheiro investido para trazer mais e mais judeus para cá. Então, eu quero dizer para você aqui, ó, você que conheceu que pegou esse empréstimo, você ajudou um judeu vir de fora, crescer e tomar uma vaga sua. Mas você não sabia, né? Você não sabia. Tanto que depois que eles ficaram ricos e hoje está bem estabilizado, esse banco que começou em 1928, nos anos 70 ele veio acabar. Porque nos anos 70 a maioria do povo judeu já estava muito bem, como é que eu posso falar com você? Estruturado, né? Em 30 anos depois do Holocausto, eles cresceram assim, de forma incrível. Mas você vê ali atrás aí tudo começado porque alguns países aqui no Brasil ou de fora, né, ajudaram eles dando terra de 3, 5 hectares, né? E ajuda com curso em dinheiro para recomeçar a vida. Como é que eu queria que o governo brasileiro fizesse isso, né, rapaz, com os pobres, né? A gente vê pobres aí debaixo das pontes, famílias inteiras que queria só um pedacinho de terra para plantar e uma conta ainda que, com 10 mil reais ou 20 mil reais para comprar milho, comprar um caminhãozinho pequeno, uma carroça ou umas máquinas para aproveitar a fazer outras coisas, né? Ou ensacar o seu próprio alimento ali para revender, alguma coisa assim para gerar um custo, para se estabilizar, né? A gente não vê isso. A gente não vê isso. É triste em ver isso, que o brasileiro já acostumou a ajudar os de fora. Por que você acha que pode estar devendo no Brasil, pode estar sem dinheiro? Se acontecer um desastre agora ambiental fora do Brasil, o Brasil rapidinho aparece dinheiro. Manda 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões. É assim. Empresta dinheiro lá fora, falando que não tem. Você vê aí quantas vezes o Lula aí, mas a Dilma ajudou aí outros países, aconteceu alguma coisa e todos os governos deles não tinham dinheiro. Tinha que cortar gasto porque não tem dinheiro e etc. Mas quando é para ajudar outras pessoas, né? Aqui, galera, aí embaixo aqui é uma escola judaica, tá vendo? Que tá aqui, ó, estudava em português, tá vendo? É uma colônia aqui no Rio Grande do Sul. É uma escola judaica, olha aí pra você. Eles estudavam português. Aqui, gente, você pode ver que é só garotas. Olha aí. Nenhum, tá? Em cima são todos meninos, embaixo são todas meninas. Você vê que a maioria de alguns são loirinhos. Igual esse aqui que tá no dedo aqui, ó. Esses dois aqui, veja como é que eles são mais branquinhos ainda do que os outros. Estão puxando quase o russo. Olha esse aqui, parecendo um russo, um russinho, tá vendo? Aqui, ó, dessas meninas aí, vê pra vocês verem. Olha aí. Olha essa daqui, essa menininha aqui, como que ela parece uma loirinha. Ó, cabelo aqui loirinho, branquinha. Olha essa aqui um pouco loirinha. Então nós vemos aí nenhum negro. Nenhum negro. E veio crescendo, ó. Aí eles pegaram, ó, abriram a biblioteca dos lituanos, ó. Abriram bibliotecas, né? Aí tem uma instituição que eles abriram, tá? Chamada lá dos Velhos, só que é o seguinte, fundada aqui, ó, em 37, tá? Foi em São Paulo, tá? Foi aqui na rua Madre Cabrini, tá? Tá vendo aqui, ó? Olha pra você ver. Sociedade Religiosa Beneficente Israelita lá dos Velhos. Tá vendo? Por objetivo dar abrigo à velhice. Mais tarde recebeu o nome de Largo de Meia. E em dezembro de 2003 foi incorporado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, mudado seu nome para Residencial Albert Einstein, atendendo aproximadamente 160 idosos. Então você vê que eles mudaram, tudo leva, quase tudo coisa grande que tem no Brasil foi colocada por eles. E vê hoje, tudo são pagos, né? Nada são gratuitos, não ajuda ninguém, tudo pago. Se você tem dinheiro, você entra. Se você não tem dinheiro, você não entra. Isso é verdade, tá? Não entra mesmo. Se você tem dinheiro, vai lá no Hospital Albert Einstein lá. Vai nesse lugar também, sei lá, nesse lugar onde cuida dos velhinhos. Grátis, nem pensar, tá? Nem pensar. Eu vou te mostrar outra aqui, galera, olha aqui. Vamos lá.
Os imigrantes judeus valorizavam muito a cultura e fundaram, então, em 1960, o Teatro de Arte Israelita Brasileiro, tá? O Teatro de Arte Israelita Brasileiro foram colocados por eles, tá? Então, a maioria dos teatros que você vê na Grande São Paulo foi colocado por eles, tá? Vamos lá. Aqui você acha interessante, olha aí, ó. Percebe junto, olha aí. Esse aqui é um judeu. Esses aqui são os judeus também, mas, ó, pra você ver, são todos brancos, são todos grandes empresários. Já quando o tempo foi passando, eles são... Agora, aqui eu quero que vocês prestem atenção. Preste atenção. Nós já sabemos que a maioria de alguns empresários grandes aí são maçons, né? Quando não são amigos, sócios dessas pessoas. Então eu quero mostrar para vocês que, olha só, deixa vocês ver. Repara aqui, vamos ler que é melhor vocês acompanhar comigo do que aqui. Olha aqui. Em 1953, um grupo liderado por Leon Fekefon reuniu-se para fundar a Hebraica, um local para a prática de esportes e atividades culturais. Em poucas décadas, tornou-se o maior clube judaico do mundo. A importância da Hebraica pode ser medida pelas visitas políticas que já recebeu. Como exemplo, presidente Fernando Henrique Cardoso e Lula. Aqui, vem cá. Aí, ó, vocês aí, alguns vídeos aí que vocês descobriram que o Fernando Henrique Cardoso era maçom, né? Era maçom, sinais do Lula, né? Que o Lula foi lá e colocou o Brasil lá no fórum do G20, que ele também é maçom. Olha que você vê. Ele sempre estava presente no mundo judaico também, tá? Aqui é uma reunião, tá? É uma reunião onde estava também, olha aqui, ó. Os líderes israelenses como Ben Gurion, Menachem Begin, ó, Abaiban, Zalmon Shazar, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, atletas como Pelé e Mark Spindles e artistas como Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, não sei se esse nome soa bem para vocês, né, meus queridos? Ó, Roberto Carlos, Jô Soares, Ronald Golias e tantos outros. Organiza o Festival de Cinema Judaico de São Paulo, um dos mais importantes festivais do calendário da cidade. A Hebraica gera mais de 400 empregos diretos, 200 direitos e tem 15 empresas concessionários atuando no clube, construindo para o desenvolvimento do país. Aí nós vemos aqui abaixo o Rei Pelé com o presidente Jack Stamps, acima direito o Ben Gurion e acima à esquerda o projeto paisagístico do renomeado arquiteto de paisagística que é o Burle Marx. Então olha só, galera, vem cá, você viu? Mais de 15 empresas na área aqui, tudo para o crescimento do Brasil. Esse livro é antigo. Agora imagine quanto tempo que passou. Quanto você acha que tem grandes empresas? Quer que eu dou um exemplo? Vamos lá. A empresa SBT, quem é o dono? Um judeu, Silvio Santos. Olha quantos empregos diretos. Uma das maiores empresas de aço também do mundo está no Brasil, no Rio. Ela é em Volta Redonda, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, conhecido como CSN. O dono dela, simplesmente judeu, era um brasileiro, acabou comprando. Como é que um judeu conseguiu comprar? Comprou. A Itaguaí, né? E a empresa lá de Itaguaí também, de aço lá, judeu também, né? E fora outros. E sem falar para você, na Casa Bahia, não sei se vocês viram como é que cresceu a Casa Bahia, né? A Casa Bahia começou do mesmo jeito, né? Só que é o seguinte, o cara já tinha uma loja fora, tá? O hospital, podia falar do Hospital Albert Einstein, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Hoje um dos maiores hospitais, sim, mas na época, né? Foram colocados por eles. Aqui também, ó. Aqui é uma sinagoga fundada também deles, um templo deles. Vocês veem?
Aqui é a primeira sinagoga de São Paulo, tá? Fundada em 1912 por imigrantes vindos lá de Bessarábia. Fica na Rua Graça com a Rua Correia dos Santos, no Bom Retiro. Sinagoga da Rua da Graça ficou conhecida, olha pra você ver. A grande estrela deu um triângulo para baixo, um triângulo para cima, né? E eles falam que essa estrela é a estrela de Davi, sendo que existia essa estrela, tem desenho dela antes mesmo, de coisas antigas egípcias. Então é triste, galera, é triste. Aí nós vemos aí o cemitério, um cemitério exclusivamente só para judeus, na banda de lá, na região lá de cima lá, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente vê, olha o teto, né? Olha o teto do templo. O que vocês veem de diferente? Olha lá, o triângulo com o olho que tudo vê na ponta, né? Tá? Esse aqui é o teto da sinagoga lá de Praga, tá? É um teto da sinagoga de Praga. Quem for fazer essa visita aí vai ver, tá? Olha o triângulo com o olho no meio. Por que eles fizeram bem centralizado? Porque tanto faz só olhar de cabeça lá de um ângulo vai estar para cá ou vai estar para cá. Então o olho é traduzido no meio para dar o olho que tudo vê. Então, galera, aqui é muito complicado, é muito triste. A gente vê talvez que nem aqui em Anchios, quem sabe Anchios lá é onde teve a maior concentração de motos de Yahudins. Essa é a parte triste, ó. Hoje o casarão é aqui, ó. O barracão lá em Madinadek, aqui, ó. Onde também pegaram e seguraram eles, né? Então, aqui, ó. Aqui é lá em Bicknau. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. São lugares onde eles passaram. Aqui é onde esquemaram por vários outros Yahudins, ó. Chegaram a incendiar até 1.500 corpos por dia nessa época de Hitler, né? Aqui é onde eles viviam em situações precárias terrível. Olha aqui, terrível. Situações muito delicadas. Eles tiraram isso aqui que você está vendo aqui, aquele filme Em Busca da Felicidade que vocês vê lá, que aquele menininho lá que o pai dele lá tenta pegar ele e levar na brincadeira para não passar por aquele massacre, se salvou, foi tirado, inspirado por isso aí. Pode ver que é a mesma coisa, pegaram um modelo, né? Então, galera, é muita coisa, é triste. Ao mesmo tempo a gente vê, né, que temos aí, ó, fotos assim, memoriais que se fizeram com o nome de quem morreu naquela época, porque foi milhares de Yahudins, né? Então nós temos aí, ó, um memorial que eles fizeram para dar uma homenagem aí às vítimas do nazismo, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Depoimentos de imigrantes, aqui, ó, vários nomes que está lá, né, de com quem morreu, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí do assunto. Espero que vocês tenham gostado. A Casa Bahia, que não eu falei, deixa por último a Casa Bahia, porque a Casa Bahia, o dono dela, galera, ele já tinha uma loja fora, tá? Ele já tinha uma loja fora, tá? O dono dela era Samuel, tá? A loja era lá em Berlim. Era um judeu lá de Berlim, na Alemanha, tá? A primeira loja da Casa Bahia, do dono da Casa Bahia, é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela, aí, ó, tá vendo? Eu não. Isso aqui é a loja do dono da Casa Bahia, tá vendo aqui? Não. Olha aí. Não, tô esquentando agora. Então o que ele fez? Ele negociou em 3 anos e juntou um bom dinheiro, entendeu? O que ele fez? Aí em novembro de 57, apenas 5 anos depois de chegar ao Brasil, ele comprou, tá? A primeira casa chamada Casa Bahia, que era essa aqui, ó. Olha aí. Tchau. Essa era a primeira casa, tá vendo? O que ele fez? O que levou a Casa Bahia a crescer? Ele vendia mercadoria e ia nas casas cobrar, né? Ele ia nas casas cobrar. Só que ele teve uma ideia que quase ninguém tinha naquela época. O que ele fez? Poxa, o tempo que eu estou indo cobrar os clientes, muitas pessoas não vão estar em casa, ou vai se esconder, pensar assim, viu? O que ele fez?
Ele arrumou um crediário e passou a colocar mecanismos que as pessoas iam lá para comprar e pagasse lá o carnê. Você está entendendo? Porque você fazendo isso, você não vai atrás dos clientes, ao contrário, você atrai os clientes para o seu próprio local. Porque vai ter um local para que você possa pagar, emitir os boletos e tudo. Então isso fez com que as pessoas, ele economizou tempo, ele cortou gastos, né? Não precisou passou a receber menos calotes. Aí depois fez parceria com os bancos, que das Casas Bahia mesmo, os boletos poderiam ser impressos e as pessoas passaram aí nas loterias. E hoje as Casas Bahia é o que é. Mas as Casas Bahia também eram de um judeu, né? Você vê, ele era um judeu lá da Alemanha. Tanto as pessoas falam, olha, vem cá pro Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil aqui tem muito juro, aqui é uma máfia, aqui não é igual aí não. O dinheiro que vocês ganham aí em 5 anos aqui no Brasil, se você tiver uma loja, você ganha em 1 ano e 2 anos. Porque aqui a gente vende uma mercadoria por R$200, lá faz a pessoa pagar 700. R$1.000, né? A gente parcela um juro altíssimo. Vem pra cá, a maioria veio. Aqui no Brasil tá cheio, tem mais judeus aqui no Brasil que na própria região dele. No lugar desse. Então você vê, gente, que resumindo, eu fiz esse vídeo com muito carinho para mostrar para vocês que primeiro, para terminar, eu parabenizo os judeus porque são unidos nessa parte. A gente tem que falar o lado ruim e o lado bom. Eu gosto de falar a verdade, ampla verdade, assim, é uma faca de 2 gumes. O lado bom e o lado ruim. O lado bom, maravilhoso, é que vocês têm união. Então eu parabenizo vocês, porque vocês pegam uma coisa, vocês não veem dificuldade em nada. Então ver um projeto na cabeça, vocês põem em prática, vocês fizeram isso. Repara, o dono da Casa Bahia não teve medo. Colocou, arriscou. Eu vejo lá as primeiras pessoas que foram para o campo, entendeu? Ganharam aquela terra no campo, eles foram para o campo, cultivaram, depois cultivando, vendendo, montando as coisinhas ali, que resolveram, saiu de algumas regiões do interior de São Paulo, de Sorocaba, foram para o centro da capital, né? Alguns do Rio Grande do Sul, que era mais no campo, foram para o centro, investiu, não teve medo de tentar. Outros emigrantes vendendo camelô e começou a alugar um imóvel e vender, tomou a e foi crescendo. Hoje é o que é, então a gente tem que parabenizar. Vocês não tiveram medo, né? Investir nos estudos, investir tudo estudando e tal. Então o brasileiro tem que aprender com isso, que as pessoas acham que tudo é fácil, tudo cai do céu. Então nós temos que aprender essa aula, dar uma aula e aprender também como que é você ir num país do outro e tirar o emprego do outro, né? Como que é fácil você ir num país e conseguir terra, coisas que aqui no Brasil não dá, né? Não dá pra gente. Essa é a parte, vocês podiam ensinar isso pra gente, né? Você podia ensinar isso pra gente, entendeu? Como que pode, vocês podiam ensinar pra gente como fazer que o nosso presidente de aqui ajude os pobres e dê terra pra gente começar também a trabalhar e fazer igual vocês, né? Igual vocês. Porque, sabe por quê? Porque já era costume, né? Davi guerreava para lá e só tomava terra para os outros, entendeu? Matava todo mundo e entrava dentro. Salomão, vários outros profetas que a gente vê sanguinários na Bíblia e são os mais adorados, né? Então a gente vê que a maioria das terras foi tomada à força e se diz que o Criador está no meio. Então olha aqui, eu prefiro ficar pobre, nascer pobre e morrer pobre, mas eu nunca quero ter minha casa, ter meu lar, dependendo de morte ou tirar algo de ninguém, tá? Se um governo chegar aqui e falar, olha, você está inscrito na minha casa, minha vida, tá? Por você estar cadastrado, eu vou colocar você na casa. Se for para tirar uma família que está com um filho de uma casa para me dar, eu não quero. Eu abro mão, eu pergunto se tem como eu transferir, porque isso aí não é certo, né?
Isso não é o certo. Então muitas pessoas nem olharam para isso. Pessoas estavam nos seus países, longe, estavam emigrando para cá, entendendo? Emigrando para cá, e o governo, poxa, abriu crédito e deu 5 arqueiros de terra para quem era judeu, para começar, sendo que já existia desde o passado, cara, pessoa há pouco tempo agora, que não tem, cara, que não tinha nenhuma terra, pagando aluguel e tudo. Vocês deram para esse tipo de pessoas, mas não deram para os brasileiros aqui, que suavam, né, que levantaram esse Brasil, que trabalhando em fábricas, andando longe. A minha avó mesmo, quantos anos, testemunho da minha avó, andou longe, buscou trabalhando na roça, nunca teve a sua casinha, só veio ter depois de muito tempo, entendeu? Muito tempo depois que ela veio comprar, mesmo assim que foi com a união de uma outra pessoa que ajudou ela, né? E eu vejo aí, ó, pessoas, né, e não tiveram essa ajuda. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí, e espero que o governo aí, alguém vê esse vídeo aqui e explique por que vocês conseguiram dar de 3 a 5 arqueiros para cada família judaica e um crédito para eles pagar de 20 a 30 anos e não conseguem hoje. Se vocês falam que o dinheiro no passado estava mais valorizado que hoje, se a situação era mais precária naquela época, por que vocês conseguiram dar naquela época e hoje não conseguem dar? Pare e pense. Todos os políticos falam como do mesmo jeito, que no Brasil antigamente era muito precário, a situação era pior, era muito tudo irregular, tudo ruim, não era assim? Estava tudo terrível no passado, que o progresso veio aos poucos, veio havendo direitos, leis, mais emprego e etc. Então, se tinha muito desemprego naquela época, a situação era precária, por que vocês não ajudaram os brasileiros, não ajudou pessoas, dando que é terrível? Vocês não deram 5 arqueiros de terra para quem não tinha naquela época de ajuda e crédito? Por que não dá pelo menos meio arqueiro de terra para quem não tem? Vem aqui em São Paulo, na Zona Norte, vai ali na ponte, na Rio Grande do Sul, ali, que vocês vão ver que um monte de família ali no Cruzeiro do Sul, que monte de fábrica que tem de gente de baixo. Chega ali no Terminal Santana, de frente lá também, vem nas praças da Sé, passa lá na Praça da Sé e vê lá tantas pessoas que estão precisando, né? Vê lá o tanto de gente que está precisando. Vai lá no Tucuruvi, vários lugares, você vê mendigo para todo lado, né? Pega, ajuda essas famílias. Vocês não ajudam, mas ajudaram, né? Na época o Brasil estava menos valorizado. Isso aí que não cabe. Então me desculpe, não tem como entender, tá? Não tem como entender, tá? Não tem como entender. Do mesmo jeito que não tem como entender esse tipo de ato, não tem como entender como que o povo do Criador, que era totalmente da pele morena, negro, que era os verdadeiros hebreus, do nada ficou totalmente branco, sem nenhum negro. Então são as duas coisas que eu não consigo entender. Então se alguém entender esse vídeo aí, tiver uma explicação, manda pra mim, mas não vem com essa explicação, mas que Deus sabe o que faz. Não, Criador não é assim não. Não é assim não, isso aí não é explicação. Isso não é explicação. Como que coisas maçônicas estão em templos, como que chãos maçônicos estão em templo, né? Triste em saber que ainda existe coisa assim. Mas o resto, galera, leia com mais atenção. Tem coisa mais polêmica dentro desse livro aqui que eu não posso falar, né? Que só vocês mesmo. Senão alguém pode aí pegar o vídeo querer me processar. Mas desde já eu falo que esse vídeo, tá? Não estou atacando nenhuma instituição tá, religiosa. Isso aqui eu estou apenas mostrando, tá? Mostrando, tá? O que está nesse livro aqui,
o que o governo fez para esse povo aqui que não faz, por que não consegue fazer agora, mostrando aqui através das fotos que você não vê nenhum negro nas fotos inteiras do começo ao fim, tá? E por que hoje ainda quase não se vê, e se os primeiros hebreus eram negros, tá? Agora, nomes detalhados das perseguições e morte que houve aí, você vai ver que teve até participação de padres, tá? Pegando. Então eu prefiro que vocês mesmos leiam, tá? Vocês mesmos leiam, tá? Então vocês veem aí, ó, Márcio Pitluk, tá? Da editora Maayanote, tá? Maayanote é a editora que fez esse livro, tá? Editora Maayanote. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa, tá? Esse livro foi feito aí em 2010 pela editora Maayanote, tá? 100 anos da imigração judaica no Brasil. Então espero que vocês vejam aí, tá? Muito bom. Olha, muito bom. Espero que vocês possam ler aí, tá? A tudo aí, tá? Então, galera, virar aí. Até mais aí, tá? E demais, espero que vocês possam aí ter gostado desse trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado. E cada dia mais aí a gente pode estar fazendo um trabalho maneiro aí, tá?